Bem-vindo à Rádio de Montanha. Aqui é o Rafa transmitindo uma vez mais de algum lugar aqui no alto das montanhas da Andaluzia, na Espanha. Bom, e aqui atrás a gente tem esse mar Mediterrâneo maravilhoso aqui, que dependendo do dia a gente consegue enxergar a África daqui, e é bem legal. Amigos, é o seguinte, hoje a gente queria trazer para o canal uma sensação que eu acho que muitos estão tendo, que é que as coisas estão se desmoronando, né? Você vê as notícias e vê escândalo para cá, corrupção para lá, conflitos e também agora grandes segredos sendo revelados, né? Parece que tudo está saindo do controle, parece que tudo vai se desconstruir, que se vai implodir. Mas a grande pergunta é, qual é o seu plano, né? Aí a gente falou aqui do mar, quando vier o tsunami, né? A pergunta é, você já construiu seu barquinho? E essa confusão toda que a gente está vendo aqui, muitos analistas eles dão um nome para ela, que se chama guerra de quinta geração. Porque, na verdade, ela já está acontecendo e nós somos partes dela sem saber. Ou seja, nessa guerra de quinta geração, a gente não vê aquela guerra como era antigamente, tudo explodindo, embora em alguns lugares você veja isso. A questão é que coisas que são invisíveis para quem não conhece, como sociedade, cultura, economia, informação, todos os pilares da sociedade, eles são usados como parte da guerra. Por isso que entender que nessa guerra de quinta geração, o campo de batalha está dentro da mente das pessoas. Por quê? Porque é confundindo a mente que eu consigo controlar, é confundindo a mente que eu consigo literalmente confundir e separar as pessoas. Por isso a gente tem um mundo hoje tão polarizado. E eu não sei você, mas eu não lembro de ter visto tanta gente tão inteligente sem saber para onde ir. Gente realmente que teve bem-sucedida na vida, intelectualmente, cognitivamente muito bem formada, com grandes resultados, mas vive em ansiedade e não está criando nada, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Então, nessa hora, eu vejo que o criador consciente, que é esse criador que está dentro da gente, ele emerge. Porque ele entende essa situação, e às vezes ele não entende tecnicamente, mas ele percebe, e ele sabe que se ele colocar o foco dele lá fora, ele não consegue criar o que ele veio aqui para fazer. Ou seja, esse foco de atenção, esse foco de consciência do criador consciente, ele está totalmente empregado na obra dele, no que ele veio aqui para fazer. Ele não deixa para amanhã. E ele também não deixa a mente dele servir de campo de batalha. Ou seja, a mente dele está tranquila, você sim vê as coisas que estão acontecendo, mas você não deixa isso entrar e dominar a sua mente. Porque uma mente dominada não permite escutar o coração. E o coração é o que tem a voz da verdade. Aquela vozinha, aquele sutil, né? Quando a intuição chega, quando o coração te fala, que todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, essa vozinha bem fininha, é aí onde está o nosso verdadeiro caminho. Então, a pergunta é, qual o plano que você tem, se você ainda não está nessa fase de criação consciente, qual é o seu plano para você sair, deixar de ser um campo de batalha e vir para realizar o seu propósito? E às vezes a gente pensa, né, olha, esses problemas, na verdade, eles são os que me impedem, né, de criar, porque é muito desafio, mas aqui não tem tempo para isso. A gente vive momentos agora que não podemos, não temos tempo mais para não criar, para não ser o que a gente é. É o momento da verdade, mas não a verdade de fora, né? Isso vai aparecer normalmente. A verdade mais importante é aquela que está dentro da gente. Ou seja, se alguma coisa acontece amanhã, hoje você está tranquilo com o que você fez, você criou aquilo que tinha que criar, você deixou aquele trabalho que não faz mais sentido para você, você, por exemplo, fez aquele projeto que estava no papel, aquela ideia, e que finalmente chegou o momento de você colocá-la em prática. Então agora é o momento de se concentrar, deixar a mente tranquila, ser consciente do que está acontecendo, mas não ser envolvido nisso, porque senão a gente não consegue limpar as nossas energias e nem armazenar as nossas energias. Nessa guerra de quinta geração, que acontece na mente das pessoas, ela é um dreno de energia. E essa energia, que ela podia estar sendo usada para construir o que você veio aqui para fazer, criar, né, materializar os seus sonhos, ele está indo lá para fora. Então, lembre-se disso. Sem energia, não existe criação.
sem mente controlada, sem mente tranquila, não dá para escutar o coração. E aí você vira e fala para mim que, não, mas é muito difícil, né? Você precisa resolver os problemas da vida e aí fica difícil para a gente colocar o nosso propósito na frente disso, né? Primeiro a gente tem que resolver os problemas. Não sei, depende. Em alguns casos pode até ser, mas eu vou dar exemplos aqui, por exemplo, de que a situação de dificuldade, de desafio, ela foi usada para a gente construir em cima daquilo. Por exemplo, esse lugar mesmo onde eu estou falando aqui, como eu tive um problema com o poço aqui no terreno, que foi uma perfuração profunda, colocaram ferro, durou um ano, gastei muito dinheiro e no final não saiu água, eu tive que ir para o plano B. Canalizei a água para guardar a água da chuva. Só que um belo dia choveu muito, a Andaluzia não está preparada para tanta chuva e fez um buraco gigante de metros e metros aqui até destruiu uma parte da estradinha aqui de baixo, que conectava duas partes do terreno. Mas aí o que aconteceu? Eu, de alguma maneira, não estava ansioso nem triste com aquilo. Eu estava observando, eu não sei bem explicar o porquê minha calma naquele dia. Mas depois veio um pouco a solução, que hoje esse lugar foi convertido em duas coisas. Numa piscininha para a família, porque aqui é muito quente, e também numa sala que a gente vai converter num estúdio, um estúdio de criação, de gravação, de tocar música. Veja como um problema ele pode ser convertido em solução, desde que a gente esteja com um estado harmônico, a gente não esteja preocupado, não esteja com a mente tão preocupada e a gente simplesmente observa e de uma forma criativa vê como resolver. Ou, por exemplo, quando eu estava cansado, né, de trabalhar no mundo corporativo e eu falei, não, eu não posso mais, isso aqui eu tenho que sair, tenho que arrumar algum jeito, até que eu consegui, né, fui despedido depois de um bom tempo, mas eu falei, eu não volto mais para essa vida, não quero mais trabalhar de algo que eu não considero natural, que é vir trabalhar todo dia, à mesma hora, no mesmo lugar, né, ver o sol pela janela todos os dias. Eu falei, não, isso acabou, não quero mais. E isso deu origem a uma ideia de negócio, e essa ideia de negócio eu consegui, eu vivo dela até hoje, digamos assim, prestando serviço e vendendo a minha criatividade, vendendo meus talentos para empresas, por exemplo, né? Ou até na pandemia mesmo, quando todo mundo estava fechado dentro de casa, eu me dediquei a fazer arte 100% do tempo. Eu já fazia, né, mas aquele tempo foi intenso, né, porque os trabalhos pararam, então eu falei, não, eu não vou ficar reclamando que eu não tenho trabalho, eu vou fazer alguma coisa. E isso resultou na primeira exposição, numa galeria de arte em Madrid, que foi a primeira exposição aberta depois de 3 meses e meio de lockdown, mais ou menos. É aproveitar, né? A vida te dá limão, você fazer limonada. E isso, na verdade, te dá energia e mais coragem para você seguir adiante. Por quê? Quando os ventos estão favoráveis, a gente vai mais rápido. E quando os ventos não estão favoráveis, a gente aprende outras maneiras de navegar, aprende a ter paciência, aprende a aproveitar aquilo, porque de repente, quando tem aquela turbulência na água, é quando os peixes vão saltar também no barco. A gente tem que ficar aberto para isso. E, gente, olha, eu queria falar do coração aqui para vocês que o que está acontecendo fora, a gente precisa simplesmente saber que está acontecendo, para não viver alienado, mas aquilo a gente precisa criar uma barreira de proteção mental, até física. Aquilo não pode ser interiorizado. E a gente também não pode dedicar tempo e energia vendo aquilo muito. A gente tem que focar no nosso projeto, na nossa criação. E entender que os ciclos acontecem, né? E entender que essa situação, né, nos textos sagrados, em várias culturas, já foi dito que a verdade ia ser revelada. Então a gente só tem que ver isso com tranquilidade, observar, mas estar mais focado na nossa verdade, porque a nossa verdade vai ser o que vai ajudar a iluminar o mundo nesse momento de transformação que a gente está vivendo. E, para mim, não há tempo melhor para criar do que agora, porque se lá fora está do jeito que está, o único lugar que a gente tem que ir é para dentro e fazer o que a gente veio fazer aqui na Terra. Criar, desenvolver os nossos sonhos, criar eles e fazer isso uma realidade, viver independente, viver autossuficiente e ser livre para criar, tá bom? Bom, eu deixo aqui esse vídeo hoje com vocês. Se você tiver essa experiência de transformação na sua vida também, deixando algo velho para entrar algo novo, se você já está conseguindo focar nesse caminho do Criador Consciente, compartilhe aqui com a gente
o projeto que você estiver fazendo. E se tiver também alguma questão de bloqueios, a gente vai estar encantado aqui também de explorar ele com vocês aqui, tá bom? Um abraço em altas frequências aqui das Montanhas da Andaluzia.